O número de mortos na Operação Verão da Polícia Militar na Baixada Santista não para de crescer. A gente chama... O desespero da mídia em combater a Operação Verão, desencadeada pelo governo de São Paulo na Baixada Santista, usa a estratégia clássica: evidenciar, exagerar e distorcer as ocorrências onde a atuação da polícia pode ser questionada e desprezar todos os dados que mostram o sucesso das ações. Para justificar a narrativa, manifestações inexpressivas são reportadas como a voz da população local, ao mesmo tempo em que intelectuais e especialistas, devotos da cartilha progressista, são convocados a dar suas opiniões isentas. Outro ingrediente fundamental no caldeirão para a fervura da polícia são as ONGs, que, sob o manto de proteger a população e defender os direitos humanos, amargam o caldo com sua complacência e afinidade com criminosos, temperados pela subserviência ao discurso dos veículos do mainstream. Reportagem publicada pelo site UOL no dia 12 de abril, escrita pela jornalista Manuela Rached Pereira, coloca em evidência 6 casos onde pessoas teriam morrido por supostos abusos praticados por policiais militares. Além disso, a reportagem compara a Operação Verão ao episódio do Carandiru, tentando vender a ideia de que a Polícia Militar Paulista estaria operando no modo massacre. Obviamente, todas as ações que resultaram em mortes precisam e devem ser investigadas. Nos casos onde forem constatados desvios de conduta ou prática de crime, os policiais precisam ser punidos. Afinal, a legitimidade das forças policiais depende da obediência às leis e do respeito aos direitos das pessoas. Na verdade, o trabalho da polícia é garantir esses direitos. Mas o tom da reportagem deixa transparecer uma carga ideológica evidente, sem contextualizar o leitor sobre as complexidades da região ou da agressividade e violência das forças criminosas locais. Quem cai de paraquedas no texto tem certeza de que a Polícia de São Paulo é uma subsidiária da quadrilha de Lampião e tem como único objetivo na operação exercer vingança. Com base para essa visão enviesada apresentada na reportagem, além de supostas denúncias de moradores, há ainda o relatório de monitoramento de violação de direitos humanos na Baixada Santista, material construído coletivamente por entidades, movimentos de defesa dos direitos humanos e ouvidoria. 1. O Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, que se descreve como uma organização popular que tem como objetivo promover estratégias de formação, articulação, comunicação, incidência política para prevenir e superar as diversas formas de violência, sobretudo nas periferias, e contribuir para a construção de um projeto popular anticapitalista, antirracista, antipatriarcal para o Brasil e para a América Latina. Comissão Arns tem entre seus membros de destaque a cantora Daniela Mercury, e em seu site deixa claro seu posicionamento ideológico de esquerda, além de defender causas no mínimo polêmicas, como no artigo Nosso Apoio ao Padre Júlio Lancelotti, matéria do dia 8 de fevereiro, ou no artigo Tragédia no Litoral Norte, Expoliação Fundiária e Apartheid, do dia 9 de março de 2023, onde defendem a justiça climática, ou em sua carta ao presidente do Senado sobre a PEC das drogas, do dia 10 de abril de 2024, onde se manifestam contra a criminalização do porte de drogas. Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que infelizmente está cooptada pela esquerda. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que acionou o Ministério Público de São Paulo contra o secretário de Segurança Guilherme Derrite por improbidade administrativa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se conceitua como uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, que se dedica a construir um ambiente de referência, cooperação técnica na área de segurança pública, mas tem entre seus parceiros a Open Society Foundations, a Ford Foundation e o Instituto Avon. Instituto Sou da Paz, defensor ferrenho do desarmamento da população e que, de acordo com seu relatório de transparência em 2022, 65% dos R$ 12.792.835 tiveram como origem fundações, organizações no exterior como a Open Society e a Ford Foundation.
Instituto Vladimir Herzog. Apesar de se apresentar como defensor da liberdade de expressão, associado ao Instituto Marielle Franco e o Instituto Procomum, fazem parte do projeto Desinformante, que apresenta e discute soluções para a regulamentação das redes sociais e checagem de fatos. O mandato da deputada estadual Mônica Seixas, que é jornalista, redatora política, filiada ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Mandato da vereadora Débora Alves Camilo dos Santos, que é vereadora do PSOL em Santos. Mandato do deputado estadual Eduardo Suplicy, economista, professor universitário, administrador de empresa e político, filiado ao Partido dos Trabalhadores, do qual é um dos fundadores. Mandato do vereador Tiago Pereto de São Vicente, vereador filiado ao PL. Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo. A Ouvidoria da Polícia é um órgão do governo que tem como atribuições ouvir, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e elogios feitos pela população sobre a atuação policial. Ela não investiga as denúncias recebidas, mas encaminha para a corregedoria e acompanha a apuração, trabalhando para que ela seja rigorosa e imparcial. A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio da Juventude Preta, Pobre e Periférica. Pretende, com sua atuação junto às egressas e egressos do sistema penitenciário paulista, evitar que haja uma continuidade num ciclo de reencarceramento destas pessoas. Os objetivos estratégicos da organização são proteger e resistir à violência praticada pelo Estado. Violência essa caracterizada pela criminalização, encarceramento em massa e a morte violenta da população pobre brasileira, que atingem sobretudo o jovem negro periférico. Como podemos observar, as pessoas e organizações que se envolveram na confecção do relatório são majoritariamente de orientação progressista, com histórico de tratamento discriminatório e preconceituoso quando o assunto são as forças de segurança, principalmente quando se trata das polícias militares. Não por acaso, nota-se uma oposição ativa e engajada contra a administração do novo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ex-policial militar, que atuou na rota Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Mesmo com a redução de 13,5% nos números de homicídio, 36% nos latrocínios, 6% nos roubos de veículos e 3% nos roubos a bancos, quando comparando o ano de 2023 com 2022. Admitir o sucesso de uma política pública implementada por um político desse tipo, com ideologia, perfil profissional tão profanos em relação aos dogmas da esquerda, é reconhecer que a heresia está em seu próprio clero, e que seus dogmas mais sagrados não passam de superstição, crendice e preconceito. O uso político da população. Outra estratégia utilizada para tentar desacreditar a ação da polícia é construir a narrativa de que a população da Baixada está majoritariamente contra a presença das tropas e a continuidade das ações das forças de segurança. Para isso, episódios isolados onde moradores são feridos ou mortos são noticiados de modo sensacionalista e com grande destaque, muitas vezes em ações coordenadas de publicação em massa em diversos veículos de imprensa e nas páginas das ONGs, institutos e outras organizações que partilham da mesma visão ideológica e partidária. Uma prova do alinhamento dessas instituições são suas fontes de financiamento. Uma breve pesquisa em seus sites mostra que fundações nacionais e internacionais que injetam dinheiro nesses atores são quase sempre os mesmos. Mas o pior é quando a imprensa esconde ou tenta distorcer a realidade. Um exemplo é quando alguns jornais divulgaram uma manifestação da população que refletiria o sentimento dos moradores da Baixada contra a Operação Verão. Em vídeo publicado no Instagram Frequência Caiçara, mostra-se imagens de ato que aparentemente não conseguiu reunir nem mesmo 50 pessoas. Essa manifestação foi citada em reportagens críticas à operação como uma forma de subsidiar os argumentos com o apoio popular. Ao mesmo tempo, um ato organizado por moradores de Santos, lideranças políticas, representantes de associações civis e agentes de segurança pública foi ignorado pela maior parte das páginas de notícias, ou mostrada sem destaque e sob críticas. Apelo aos especialistas. Quando todos os golpes midiáticos não são suficientes para desacreditar as ações da polícia, logo se apela para o argumento da autoridade acadêmica. Os intelectuais orgânicos da mídia convocam um respeitável especialista alinhado à sua narrativa para tentar credibilizar suas alegações.
como foi o caso da matéria do portal esquerdista Brasil de Fato, Violência Policial, não tem freio porque instâncias de controle não fazem nada, diz pesquisador e ex-PM, publicada no dia 13 de abril deste ano. O pesquisador em questão é o ex-policial militar Adilson Paz, defensor de primeira grandeza da desmilitarização das polícias militares, tese dogmática das principais forças progressistas do país. Ele realmente tem um currículo acadêmico impressionante e, em tese, como fez parte dos quadros da corporação, teria lugar de fala para as críticas. O problema é que a tese principal apresentada na matéria, a de que as instâncias de controle não fazem nada, não se sustenta diante de uma simples consulta ao Google. Em um dos primeiros resultados de minha pesquisa, me deparei com uma reportagem da Folha de São Paulo, de março de 2011, que tratava sobre a suspeita de participação de policiais militares em grupos de extermínio. Na matéria, o então comandante-geral da Polícia Militar Paulista pedia informações à Polícia Civil do Estado sobre um relatório que versava sobre suspeita de participação de policiais militares em assassinatos. Além de pedir os dados para a investigação, o comandante forneceu informações sobre as apurações de desvios de conduta dos agentes de sua instituição, informando à imprensa que aproximadamente 300 policiais militares eram expulsos por ano por infrações ao regimento interno ou cometimento de crimes. Prosseguindo na busca pela leniência da Polícia Paulista em punir seus integrantes, mais uma matéria que enterra a tese do acadêmico, publicada em agosto de 2020. Após semestre de violência policial, São Paulo demite 37% mais PMs do que em todo o ano. De acordo com a reportagem, somente no mês de julho de 2020, a Polícia Militar do Estado de São Paulo expulsou ou demitiu 25 policiais, número que representava um aumento de 37% em relação ao mês anterior, uma reação clara aos desvios constatados pela própria imprensa. Na mesma reportagem, é explicado ao leitor como acontecem as exonerações nas corporações, através de investigações internas da Corregedoria, que podem levar meses. Este tipo de procedimento leva tempo, porque precisa respeitar o devido processo legal, garantindo ao policial o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas como o acadêmico afirma que as instâncias fora da corporação são omissas quanto à punição dos policiais, continuei minha saga no rastro dos mecanismos de controle e me deparei com a matéria do portal G1 de São Paulo, de dezembro de 2023. 2,3 mil policiais militares foram presos nos últimos 10 anos em São Paulo. Detenções caíram 30% com o uso de câmaras corporais. A matéria focava na defesa da utilização das câmaras corporais pelos policiais militares do Estado e utilizou dados referentes às prisões de policiais para fazer uma relação entre a implementação da tecnologia e uma queda no número de policiais militares presos, levando-se em conta que o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que de acordo com matéria publicada na Folha de São Paulo em 2 de abril de 2004, era de 78.695 policiais, podemos aferir que nos últimos 10 anos, cerca de 2,9% de todo o efetivo da corporação teria sido preso. Eu queria saber qual outro órgão de qualquer esfera do poder tem um número tão elevado de servidores investigados, punidos ou presos. Só para fazer um comparativo, em 2023 o governo federal demitiu 40 servidores, após o julgamento de inexpressivos 64 processos, informação prestada pela Controladoria Geral da União, de acordo com matéria publicada no site da CNN em janeiro de 2024. Na verdade, nos últimos 20 anos, o governo federal expulsou cerca de 7.766 servidores, nenhum deles por insuficiência de desempenho. Os dados foram fornecidos pela CGU e publicados em matéria da Folha de São Paulo em janeiro de 2020. De acordo com o Portal da Transparência, atualmente são 983.085 servidores federais, e levando-se em conta que nos últimos anos tivemos uma diminuição no número de servidores, podemos observar que o número de empregados do governo federal exonerados em relação ao efetivo total é muito menor do que o verificado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A severidade do tratamento aos crimes praticados por agentes das forças de segurança não se restringe aos integrantes da Polícia Militar de São Paulo. Entre 2010 e 2020, a Polícia Civil do Estado de São Paulo expulsou de seus quadros 956 policiais. Total, 329, 35%, foram penalizados por corrupção, fazendo com que este tipo de delito
fosse o principal motivo para o afastamento na Polícia Civil Paulista. O segundo motivo foi a violência policial, 186 ocorrências, representando 14% das demissões. Na verdade, minha pesquisa rasa, focada em reportagens publicadas na mídia mainstream, revelou que a severidade da punição aos policiais militares não está restrita ao estado de São Paulo. Matéria publicada pelo Diário de Pernambuco, publicada em novembro de 2023, diz: em 10 meses de 2023, o governo do estado expulsou mais policiais do que em todo o ano de 2022. Mostra como o governo de Pernambuco tratava os desvios de conduta de seus policiais. Até o mês da reportagem, 68 agentes haviam sido expulsos das corporações, que fazem parte do sistema de segurança pública do estado, ou seja, policiais militares, bombeiros e policiais civis. No ano de 2022, foram contabilizadas 53 expulsões dos quadros das forças de segurança do estado. Dessa forma, o número de expulsões até novembro de 2023 já apresentava um aumento de 28% em comparação ao ano anterior. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Defesa Social. De acordo com a pasta, 51 policiais militares, 14 policiais civis e 3 bombeiros militares foram expulsos. Os dados foram revelados após a prisão preventiva de 6 policiais do Batalhão de Operações Especiais que estariam envolvidos em uma operação que resultou na morte de 2 homens na comunidade do Detran, na zona oeste do Recife. As evidências da dureza das corregedorias e da justiça quando se trata de casos de crimes e desvios de conduta envolvendo os policiais é abundante. Os exemplos podem ser encontrados sem muito esforço em matérias publicadas pelos mesmos veículos que afirmam que os órgãos de controle não investigam com diligência suficiente seus agentes. Um contrassenso que expõe o caráter ideológico de grande parte do universo jornalístico quando o assunto são as corporações policiais. A complexidade da Baixada Santista. Outro componente que permanece ignorado pela maior parte dos veículos de mídia é a complexidade da realidade encontrada na Baixada Santista. Em entrevista concedida à Gazeta do Povo, o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Beltrame, comparou a região com a Cidade Maravilhosa. Aspas. O crime está crescendo no país aos poucos e vai ocupando os territórios. Vou falar com relação ao Rio de Janeiro. Isso vira um estado paralelo, vira um outro país dentro de uma cidade. Tem os seus próprios poderes executivos, legislativos e judiciários. Talvez na Baixada Santista ou outros lugares do Brasil estejam tomando essas características, seja pela milícia, pelo tráfico de drogas ou por ausência do poder público, que foi assistindo as pessoas se apoderando e ameaçando outras. Outro elemento apontado pelo ex-secretário que aproxima a região da capital carioca é a presença dos fuzis no arsenal do crime. Esse tipo de armamento dá aos criminosos condições de enfrentamento às forças do Estado, levando o combate ao crime ao status de guerra urbana. Criminosos com poder de fogo de armas de uso militar estabelecem verdadeiros feudos que suas milícias defendem com seu arsenal de guerra. O domínio do crime na região é tão grande que as forças policiais chegaram a localizar um sistema de circuito fechado de vídeo, utilizado pelos criminosos para monitorar as ações da polícia nas ruas da região. A presença do porto é estratégica para o tráfico de drogas internacional, que utiliza embarcações para o transporte dos entorpecentes para outros países. As técnicas vão além da corrupção das tripulações ou do transporte clandestino da mercadoria. As facções utilizam mergulhadores para fixar cargas nos cascos de navios, que posteriormente são resgatadas em seus destinos na Europa ou em outros locais do mundo. Mesmo com operações constantes da polícia e da marinha, os traficantes conseguem traficar uma quantidade suficiente de drogas para manter suas atividades e ampliar sua rede criminosa. Na mesma reportagem da Gazeta, o coronel da reserva, Flávio Fabre, confirma a complexidade da região da Baixada. O litoral de São Paulo é uma das áreas mais complexas para a atuação da segurança pública. Além de um porto, onde há interesse de organizações criminosas para que ocorra o transporte de drogas para outros continentes, há muitas regiões com desordenamento territorial, comunidades que se encontram em região de mangue, grande quantidade de trechos que embarcações pequenas podem percorrer e a tentativa de criminosos de estabelecerem black spots, áreas com pouca ou nenhuma governança estatal, dificultam a ação policial. A estratégia das facções na região
é a do domínio territorial e da subsequente opressão da população local pela implementação das leis do tráfico sobre a comunidade. O não enfrentamento direto das quadrilhas é o caminho inevitável para manter pessoas inocentes sob o controle das organizações criminosas, como acontece em pelo menos 1.700 territórios no Rio de Janeiro. Como este é um elemento fundamental para que o narcotráfico tenha sucesso em sua estratégia de negócio, e o poder bélico deles é assustador, é impossível restabelecer a ordem sem que o Estado implemente ações de força na região. Infelizmente, esse tipo de retomada implica em conflitos entre as facções e forças policiais, e as baixas, tanto entre policiais quanto entre a população civil, são inevitáveis. Mas fechar os olhos para o problema não irá garantir a segurança das pessoas que vivem na região. Ao contrário, é a receita para que a situação se agrave e o domínio das facções se consolide, o que torna o problema muito mais grave e difícil de resolver. A necessidade da presença do Estado. Mas em um ponto precisamos concordar com os especialistas, jornalistas e ONGs. Para a resolução da crise de forma duradoura, não basta exclusivamente a presença das forças de segurança. É imprescindível que o Estado entre na região de forma definitiva, com escolas, hospitais, coleta de lixo, saneamento básico e infraestrutura. A retomada dos territórios dominados pelo narcotráfico envolve políticas públicas globais que restabeleçam o império das leis e o Estado de Direito nas comunidades atingidas. Entretanto, sem uma ação preliminar de força para neutralizar o domínio do crime, não é possível a entrada desses serviços na região. Este deveria ser o ponto de críticas e pressões sobre o governo. Ao invés de tentar impedir o enfrentamento das forças bélicas do crime, a mídia e suas subsidiárias ideológicas deveriam concentrar seu poder de fogo em cobrar dos governos que, aliado às estratégias de enfrentamento, sejam implementadas ações de ocupação efetiva do Estado nas localidades retomadas. Mas esse tipo de comportamento seria admitir que a política implementada pela atual gestão estaria no caminho certo, o que não é possível porque, infelizmente, o foco do interesse dos agentes progressistas nunca está nas necessidades da população ou nos fatos reais, mas essencialmente no ativismo político. Como o atual governo não está alinhado aos ideais defendidos pelo mainstream cultural e jornalístico, o mais importante é descredibilizar qualquer de suas ações para impedir sua aceitação pela população. Conclusão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Operação Verão levou à prisão de 1.045 criminosos, a apreensão de 2,6 toneladas de drogas, 119 armas de fogo ilegais. Além disso, houve uma redução de 25,8% dos roubos em Santos, São Vicente e Guarujá, quando comparado com o ano anterior, fazendo com que fevereiro de 2024 fosse o mês com a menor taxa de roubo desde 2001. Para tentar manter o crime sob controle, 341 policiais militares ampliarão o efetivo da região. Mas nenhum desses dados parece ter importância para os principais veículos de mídia do país. O maior destaque na cobertura jornalística, entretanto, é sempre o aumento do número de homicídios, a letalidade policial e as mortes de civis. Mas nunca se leva em considerações as condições encaradas pelos policiais no enfrentamento das quadrilhas fortemente armadas, que deu contornos de guerra urbana à execução da operação. Outro dado que é negligenciado são as mortes de policiais no cumprimento do dever, encarada sempre como um efeito desprezível por parte dos formadores de opinião, como se fosse um fato aceitável. As mortes de pessoas que não estavam envolvidas diretamente no conflito são apresentadas como se tivessem sido praticadas de forma quase intencional por parte da Polícia Paulista. Inclusive, em alguns casos, as reportagens sugerem que se trataram de execuções sumárias praticadas por policiais. Quem lê as reportagens pode acreditar que o assassinato de civis é uma prática incentivada e aceita por parte das autoridades paulistas, em especial o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Guilherme Derrite, na velha narrativa de que governos que não estejam posicionados à esquerda são formados por psicopatas e genocidas. Apesar das narrativas, como vimos nesse vídeo, é muito provável que nos casos onde houve abuso por parte de policiais, investigações em curso, no momento, levem à punição e até mesmo à prisão dos envolvidos. Mas para isso é preciso que haja o devido processo legal.
como ocorre em qualquer democracia que respeite os direitos fundamentais das pessoas. Não há dúvidas de que qualquer morte, mesmo de criminosos, é uma tragédia humana e todas devem e precisam ser investigadas. Mas como em qualquer guerra, as baixas de civis são, lamentavelmente, inevitáveis. Contudo, desacreditar todo o esforço das centenas de policiais e agentes públicos que arriscaram suas vidas no confronto direto a uma das maiores organizações criminosas do planeta é uma irresponsabilidade inconsequente daqueles que deveriam estar na vanguarda da defesa, da ordem, da legalidade e do Estado de Direito. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, seguir o nosso canal e compartilhe com as pessoas que você acha que pode ter interesse nesse assunto. Assim você ajuda o nosso canal a continuar promovendo conteúdos de qualidade. Um grande abraço e até a próxima. Bota o brinco.